Amém, meu irmão? Nós precisamos. Porque você já viu que né, até eu ri agora, porque sempre eu falo amém. Por que é o amém? O amém é uma concordância. Então você está concordando com o que está sendo ensinado? Então amém. Então eu estou concordando. Então, a respeito dessa palavra, Jesus liberou uma palavra e aparentemente ou instantaneamente não aconteceu nada. No outro dia que eles viram o resultado dessa palavra. Olha aqui o que está escrito aqui em Isaías capítulo 55. Diz assim, 55 verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que quer dizer isso? Deus está fazendo uma comparação. Do mesmo jeito que a chuva e a neve não voltam para o céu sem que antes rega a terra, fecunda a semente, faz brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha o processo, olha o tempo. Você já viu alguma semente nascer em 5 minutos? Você já viu alguma espiga de milho brotar em um dia? Não. Eu já ouvi dizer que tem espigas de milho, né? Tem milho de 30 e de 90 e de 120 dias. 3 meses ou 120 dias. Então demanda um tempo. Mas Deus está falando, a palavra ela não vai voltar para mim vazia. Creia nisso. Creia na minha palavra. A questão é que tem muitas pessoas falando as suas próprias palavras, ao invés de falar a palavra de Deus. Eu já vi pessoas sendo curadas instantaneamente, como eu já vi pessoas que eu orei por elas, não aconteceu, aparentemente não aconteceu nada instantaneamente, e depois de uma semana, depois de um mês, chegar para mim e falar assim, pastor, eu continuei confessando a palavra, eu continuei crendo que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, eu continuei falando, concordando, confessando, e hoje eu estou curada, hoje eu estou sarado. Então nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa. Nós não podemos, não, se não aconteceu agora, então não vai acontecer nunca mais. Vai, dê tempo para Deus agir. Permita Deus, do jeito dele, da maneira dele, agir na sua vida. O que você e eu precisamos fazer? Apenas crer, apenas ter fé, apenas ter certeza que essa palavra dele não vai voltar vazia. Ela vai cumprir. O que ele disse aqui? Ela vai prosperar naquilo que eu designei, ela vai fazer acontecer. Ela tem, eu falo que a palavra de Deus, ela tem dentro dela o poder de acontecer. A palavra dela tem dentro dela um poder. O poder de Deus está dentro da palavra de Deus, para cumprir aquilo que foi falado, para cumprir aquilo que foi designado, para cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Por isso você e eu, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Olha aqui, esse texto aqui eu acho tão interessante. No livro de Jó, no capítulo 35, está escrito assim, Jó 35, verso 13, está escrito assim, ó, só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, portanto, espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a sua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Olha o que os amigos de Jó estavam falando para ele. Jó, só gritos vazios Deus não vai ouvir não, nem vai atentar para eles. Quantas vezes nós, Deus, eu não aguento mais, isso é grito vazio. Deus, você esqueceu de mim, é grito vazio, porque isso daqui não é o que Deus... A Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, Deus de maneira nenhuma vai se esquecer de você. Então eu não posso simplesmente gritar, você esqueceu de mim. Isso é grito vazio, isso é frase de ignorante. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que não tem conhecimento. Quem está gravando aqui para mim, quem sempre grava para mim, esse homem de Deus chamado William. Um homem chamado segundo o coração de Deus, próspero e feliz em todas as áreas da vida dele. Eu sou ignorante na filmagem e principalmente na edição.
Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. O William, ele faz isso com a mão amarrada, com o pé nas costas, com o olho fechado. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Ele não é ignorante. Você não pode se permitir ser ignorante quanto à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quantas vezes nós temos amontoado um monte de coisa, liberado, falado, né? Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, meu irmão não se importa com você. Deus amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu o único filho dele por você. E eu e você, nós vamos falar que Deus não se importa conosco? Que isso? Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento de Deus. Você e eu, nós somos tão importantes para Deus. Escuta isso que eu vou te dizer. Você só compra algo, por exemplo, essa camisa aqui. Sabe por que eu comprei a camisa? Porque eu gostei dela. Agora, eu só paguei o preço que o vendedor me pediu porque eu achei que essa camisa valia o preço que estava sendo pedido. Se essa camisa custasse R$500, eu não compraria ela de maneira nenhuma. Mas ela custou R$100. Original. Lá no Outlet Premium, ali entre Campinas e São Paulo. Se ele tivesse me cobrado R$200, eu ia falar, não, acho que está caro. Eu não vou dar o que está na minha mão, que é o dinheiro. Eu não vou te dar R$200. Mas estava lá, né, no Outlet, R$100. Então, eu acho que é justo. E eu tenho condições de comprar. Eu só dei uma nota de 100 para ele, peguei essa camisa, porque eu achei que valia a pena. Deixa eu te contar uma história. Você vale tanto para Deus, que Deus pegou um dinheiro chamado Jesus Cristo e deu para o diabo e pagou o preço da sua vida eterna. Ele pagou o preço. Você vale. O mundo pode dizer que você não vale nada, mas você valeu tanto para Deus, que Deus foi capaz de fazer essa transação. Eu gostei tanto dessa camisa, para mim ela valeu tanto a pena que eu ranquei uma nota de R$100 e dei na mão do vendedor. Falei, toma o meu 100 e me dá a sua camisa. O que está na minha mão eu te dou, e o que está na sua mão você me dá. Eu e você, nós estávamos, quer ver? Colossenses, capítulo 1, verso... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou, foi pago. Olha aqui, Colossenses, capítulo 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Você e eu fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Eu acho que isso daqui está escrito em Hebreus. Olha aqui, Hebreus. Onde que está aqui? Diz, não vou achar? Pelo precioso sangue de Jesus. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Tem um texto, se eu não estiver enganado, está aqui em Pedro. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, não tem problema. Qualquer dia desse eu falo para você. Não vou achar então, não? Que diz que nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Não achei não, mas qualquer dia desse... Assiste um programa, vem no culto, qualquer dia desse eu lembro onde está escrito isso. Nós fomos comprados, houve uma transação. Eu estava na mão do diabo.
Deus, ele olhou para mim e falou assim, não vale a pena, o Marcelo vale a pena, os meus filhos vale a pena, ele pagou o preço. Pastor, então eu já sou salvo? O preço foi pago. Você foi colocado em liberdade, agora você precisa se voltar para ele. Você precisa reconhecer isso, você precisa aceitar isso. Amém? Foi só um parêntese. Vamos voltar lá para o texto de Jó, que diz, Jó, por que você não está vendo? Você acha que Deus não está fazendo? Só porque, meu irmão, a figueira não secou na mesma hora. O matinho lá em cima não amarelou numa mesma hora. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele. Por isso espera nele. Você tem esperado em quem? Você tem esperado nas circunstâncias? Você tem esperado nas evidências? Você tem esperado em quê? Ou em quem? Você tem esperado no homem? Você tem esperado na Dilma? Você tem esperado no governo? Você tem esperado no seu patrão? Espera em Deus. Creia em Deus e não nas circunstâncias. E espera em Deus, não espere em homens. Você está entendendo? O que me descansou? A palavra que aquele homem falou para mim, Marcelo, pastor, vai demorar aí uns 5 dias, 7 dias, uma semana, até 10 dias, para começar a amarelar. Mas espero porque vai amarelar. Agora, eu acreditei na palavra do homem. E vai dar certo. Agora imagina a palavra de Deus. Você não vai confiar na palavra de Deus? Você não vai crer na palavra de Deus? A palavra que não volta vazia. A palavra que tem o poder de acontecer. Tem um versículo aqui em Filipenses capítulo 1, verso 6. Está escrito assim, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia do Senhor. Eu não sei porque que minha vida está desse jeito. Eu não sei porque que Deus não faz na minha vida. Ainda que você não esteja vendo, Ele está fazendo. Dê tempo para Ele terminar essa obra. Mas está demorando. Não está demorando. Está indo no tempo dEle. Agora você crê? Você está no caminho dEle? Você está vivendo segundo a palavra dEle? Se você estiver no caminho em Jesus, se você estiver crendo nessa palavra, então somente descanse, espera as coisas acontecer do jeito dele, no tempo dele. Abacuque tem um versículo aqui que é legal. Abacuque não estava entendendo as coisas. E Deus chegou para Abacuque e falou assim, Abacuque, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ver aqui onde que está. Esses livros, esses profetas menor, chamado, né? Às vezes é meio difícil de achar aqui, ó. Abacuque capítulo 2, verso 2 assim. Ele tinha feito uma oração, Deus, não estou entendendo. Aí chegou, Deus falou para ele assim, a visão, e aí deu uma visão para ele, mostrou para ele, falou assim, a visão ainda está para cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, se você está achando que está demorando, espera, porque certamente virá, não tardará, não falhará. Você está achando que está demorando? Espera. Se foi Deus que falou? Foi. Então espera. Ele é fiel para cumprir as promessas e as palavras dele na sua vida. Apenas creia. Apenas não aborte esse caminhar. Apenas não saia do caminho. Creia. E você vai ver o resultado dessa palavra acontecendo na tua vida. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana. Eu quero te ver aqui na igreja. No nome de Jesus Cristo, amém.